Vamos agora para a técnica do Bauer-Malerai. Eu vou usar o pincel redondo 305, número 16, da Condor, filamento sintético. Então, eu vou começar pela tulipa. Então, eu vou usar 3 tons: o ocre, o creme e o branco. Eu sempre começo pela cor do meio, intermediária, não é nem a mais clara e nem mais escura, que seria o creme, ok? Então, uma das características do Bauer é que são pinceladas inteiras. Olha, você escorrega o pincel, vamos recarregar. A cor mais escura, eu vou fazer uns rabisquinhos aqui embaixo para dar um sombreado. Eu acho que enriquece mais a pintura. Posso até jogar aqui. Vou voltar com o creme para preencher essa pétala do meio. Ó, sempre pinceladas inteiras. Olha, eu aperto o meu pincel e subo. Aperto e subo. Muito importante essa tinta ainda estar úmida para eu entrar com o branco. Eu pego uma quantidade generosa de branco na ponta do meu pincel e praticamente eu contorno essa flor. Olha, aperto e subo. Do outro lado, aperto. Olha como ela mescla com a tinta que está molhada embaixo. Aqui tem uma outra pétala aqui que nós vamos sobrepor. E agora a pétala do meio. Mesma coisa, ó. Começo aqui, aperto bem. Esse excesso de tinta branca é normal, é característico da pintura. Olha. E a última vírgula. Essa é a nossa tulipa grande. Depois eu vou fazer uma outra aqui para vocês, mais adiante. Vamos para a peônia, que é essa flor aqui. O primeiro passo da peônia é pintar o miolo dela, que seria esse aqui, ó, de uma cor escura. Porque eu vou usar esse tom também nas pinceladas das pétalas. Então é ele que eu vou usar puro, que é um vermelho bem queimado. Tento alisar. Tiro o excesso. Eu não lavo muito meu pincel nesses casos aqui. Eu deixo ele sem quase tinta e vou recolocando as outras cores, que dá uma mescla. Agora eu vou usar o rosa. Só que antes do rosa, eu ainda vou pegar aquele vermelho do miolo. Vou dar umas pinceladas aqui, ó, no início das pétalas. Eu começo pelas pétalas que estão por fora. Enquanto esse vermelho está molhado, eu entro com o rosa. Eu contorno e puxo. Tiro o excesso. Sempre vou tirando o excesso da minha tinta num papel absorvente. Contorno e puxo. Enquanto está molhado, eu pego o branco e contorno. E aqui também, ó, eu contorno e puxo aqui também para o meio, ó. Ele fica riscadinho. Vou fazer a pétala do outro lado. Dou uma puxada aqui com o vermelho e já em seguida, sem lavar pincel, nada, eu já entro com o rosa. Sempre apertando o pincel na peça. Aí você tem mais firmeza também na pincelada. Não pode ter medo, viu, pessoal? De pressionar o pincel. Ó, branco. Tô pegando mais branco para essa pétala aqui. Contorna e mescla. Vamos para a pétala do meio. Sabe o que a gente pode fazer agora? Vamos fazer agora as pétalas de cima, essas pequenininhas aqui. Vou deixar um pouquinho de vermelho nelas aqui, ó, só para dar uma mesclada. Pego o rosa, mesma coisa, ó. Aqui. E venho com o branco. Dá uma clareada nessa rosa aqui, nessas pétalas.
e a terceira. Vamos para as maiores. Então, a mesma coisa, vou fazer de duas em duas, para a tinta não secar. Vermelho, subindo. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, senão o vermelho domina muito, o rosa nem aparece. Então, ó, aperta e vai mesclando a cor de baixo, porque ela ainda está molhada. Faz o contorninho aqui. Entrando com o branco. Ela fica bem mesclada. As duas de cá. E por último, eu vou fazer a do meio, tá? Tiro o excesso de tinta do meu pincel. E vamos com o branco. Dou uma pequena contornada aqui, ó. E vem. Vou pra outra. Agora do meio. Vermelho. E o rosa. Mais branco. O branco tem que estar bem carregado. Depois aqui no meio, com o pinta-bolinhas, fazemos umas... Vou usar o número 3. Prontinho, temos a nossa peônia finalizada. Agora vamos usar o botão da peônia. Começo com rosa. Mesclo um pouquinho com vermelho. Só para ele ficar mais escuro. Vamos jogar um pouquinho de branco. E na hora que eu estiver fazendo as folhas, eu já faço o acabamento aqui do nosso botão. Agora vamos para uma outra flor. Então, essa é a tulipa peônia, nós vamos para a rosa. No Bauer, existem vários modelos de rosas, mas eu escolhi essa por ser bem simples e fica muito bonita. Do mesmo jeito. Só que vamos começar pelas pétalas de fora. Então, seriam as mesmas cores, o rosa, o vermelho e o branco. Começo sempre pela cor média, que é o rosa, não é nem o mais claro e nem o mais escuro. Olha. Vou pincelando inteiro. Só que eu não termino de pincelar a pétala toda, eu deixo um espacinho para o vermelho. Ó, então eu vou de encontro com o rosa. Vou pincelando. Como eu tô vendo que tem bastante vermelho no meu pincel, eu vou enxugar um pouquinho, ó, papel toalha. E vou invadir o rosa. Se o rosa estiver seco, ou se quiser a pétala mais clara, eu volto com o rosa e venho de encontro com o vermelho. Ó, sempre pincelando redondo. Agora, pego um pelotinho de branco do meu pincel e começo aqui de cima, ó, de cima para baixo. Muita tinta. Deixando um espacinho pro vermelho. Ó, vamos subir aqui só no centro. Ó, eu sempre começo de um ponto e termino no mesmo ponto a pincelado. Nesse caso de pétala aqui, ó. Eu subo aqui no meio e volto no mesmo ponto. Deixa eu voltar um pouquinho com o rosa para clarear um pouquinho mais essa pétala.
sempre arredondado. O branco. Aperto para ele mesclar com a tinta de baixo e subo. Aqui, ó. Sempre pincelando arredondado. Aqui tanto faz, eu vou fazer a vírgula daqui pra lá ou de lá pra cá. Tanto faz porque ela é a pétala do meio. Vamos preencher aqui esse miolo do mesmo jeito da peônia, com a cor escura. O pincel é o nosso redondo 305, número 16, o mesmo que eu fiz as pétalas. Agora a parte de baixo aqui, eu vou usar novamente o rosa. As mesmas cores, né? Rosa, vermelho e branco. Aqui eu tento fazer umas pinceladas bem arredondadas, para acompanhar o risco. Olha. Como o fundo é escuro, ele fica meio marcadinho assim. Agora eu pego o vermelho e venho aqui embaixo, no final, para dar um sombreado, um acabamento. Então, eu vou mesclar esse vermelho no rosa. Tiro o excesso no meu pincel. E vou subindo. Se o meu rosa secou, eu uso mais. Eu pego mais. Carrego mais o rosa no pincel e venho de encontro com o vermelho. Tiro o excesso. Vocês vão ver depois num fundo mais claro, até mais fácil de conseguir esse efeito. Vamos lá. Com o mesmo pincel ainda, nós vamos fazer uma vírgula aqui no miolo. Eu paro aqui. Pego mais tinta. Não encosto uma com a outra, venho aqui e faço esta vírgula. E aqui 3 pontinhos, que também podem ser feitos com pinta-bolinhas. Essa é uma das rosas do Bauer Malerai. E nós temos também aqui uma tulipa bem pequena. Essa é mais simples, é quase igual a essa, mas vão menos pinceladas. Eu vou usar o azul e o mesmo pincel, redondo. Deixa eu fazer ela inteira azul. Depois dou um destaque com o branco. Pinceladas sempre inteiras. Enquanto o azul está molhado, eu entro com o branco. Aí ele mescla, olha. Não fica aquela lista branca, totalmente branca. E a do meio. E mais 2. Olha que rapidinho. Vamos às folhas. Eu vou pegar agora um pincel um pouquinho menor, continuando com o 305, número 14. Vou fazer umas folhas mais escuras um pouquinho. Tô pegando um verde eucalipto, pode ser um verde oliva. Vou virar só um pouquinho aqui. A mesma coisa, ó, pinceladas inteiras. Vou usar um verde um pouquinho mais claro para vocês visualizarem melhor. Olha, sempre mesclando. Sempre aproveitando nossa tinta molhada para entrar com o branco na parte de cima da folha. Ó. Aperto bem para mesclar. E esse excesso aqui faz parte da técnica. Não precisa alisar nem tirar com o pincel. Vamos lá.
verde eucalipto e o verde claro. Branco. Vou pegar outro verde aqui. Faço esse finalzinho aqui. Então as folhas também são sempre pinceladas inteiras, mescladas. E o branco. Esse branco aqui é o toque, né? Diferenciado da técnica. Aqui é a mesma coisa. Aproveito essa mescla que já está no meu pincel de vários verdes. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho com o branco. No Bauer, falta a nossa... Aqui. O botãozinho. Começo de cima, contorno. Posso pôr um pouquinho de branco para dar luz. Vou usar um verde mais escuro. E tem as vírgulas, muito usadas no Bauer. Então, por exemplo, aqui na tulipa, eu posso apertar e levantar. Pressiono e levanto. A hora que eu levanto, ele fica bem mais fino. Pressiono e levanto. Então, essas vírgulas vocês podem fazer para incrementar o risco, para ficar mais com detalhes. E depois que vocês forem visualizar a peça pronta, vocês vão ver que tem uns pequenos arabescos que eu fiz na lateral da minha caixa. Então eu peguei um pincel 305, redondo também, número 6, e fui fazendo pequenas vírgulas. Vocês vão olhar melhor depois na peça, olha. Então eu aperto e levanto. Então ele começa grosso e termina fino. Essas vírgulas são muito usadas também no Bauer para dar acabamento na caixa, nos pratos. Quanto mais detalhe, melhor. E com o pinta-bolinhas, vocês fazem umas bolinhas assim. Bem no meio aqui. Prontinho, já temos algumas pinceladas da técnica de Bauer-Malerai.